interno, nós temos um planejamento que tem um nome terrível, assim, DEASPER. A gente imagina o pior cenário possível. O Santos endividado não tem receita nenhum para 2008, nós mantemos todos os nossos projetos. Time forte e competitivo, estrutura de revelar talentos, internacionalização da marca Santos e restauração da democracia no clube. Mesmo que o clube esteja endividado, esteja numa situação difícil, coisa que a gente não acredita, nós temos o projeto DEASPER para manter o Santos forte, o Santos como você quer ver o Santos em 2008. Paulo, nessa eleição, a Resgate, como você já mencionou anteriormente, compôs-se com um grupo de conselheiros dissidentes da situação, formando a chapa Santos Eterno. Eu gostaria que você dissesse o que muda, se é que muda algo, nas propostas da antiga Resgate, o que esse grupo de dissidentes acrescenta, e se não há o receio de que a situação acuse como estranho o fato da Resgate compor com conselheiros que eram da situação. Não, esses conselheiros eles têm um diagnóstico interessante, inclusive. Primeiro que a gente tem uma extrema honra de ter com a gente na campanha o Dr. Odílio Rodrigues, o Orlando Rolo, que investigou as irregularidades no Conselho, exercendo de verdade a função de conselheiro, o Miguel Rolo, o Celso Leite, que é um guerreiro, o Miguel Rolo, que é muito bom na parte jurídica, o Menuti, que é um profundo conhecedor do Conselho dos Santos, o Antônio Carlos, da Atmas, que é da Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos Aposentados, que é um articulador de mão cheia. Primeiro que a gente tem muita honra de receber esse pessoal com a gente. Inclusive a credibilidade enorme que tem o Dr. Odílio Rodrigues, que é o secretário de Saúde de Santos. Eles trazem para nós, nessa campanha, vivência do Santos, experiência do Santos, eles estiveram do outro lado. E a análise deles, eu quero compartilhar com vocês, que acessam a comunidade do Santos no Orkut, é uma análise muito interessante. Eles falam que a ficha deles caiu depois da nossa, que a nossa ficha de que esse continuismo, de que essa maneira de gerir o Santos não dá certo, porque não dá certo mesmo, né? Não deu certo em lugar nenhum, não deu certo no Guarani do Bertuzini, no Palmeiras do Mustafa Contursi, o Corinthians, torcedor, do Alberto Dualibe, o Corinthians na segunda divisão, depois do continuismo do Alberto Dualibe, o Bahia do Paulo Maracajá. A gente sabe que isso não dá certo, não tem como dar certo no Santos também. O torcedor sabe disso, o associado sabe disso, o conselheiro sabe disso. Eu nem estou falando isso na campanha, porque o torcedor já sabe disso. O associado já sabe que esse continuismo não dá certo. E esse pessoal dissidente, eles têm essa análise que eu acho muito curiosa. A ficha nossa de que isso não dá certo caiu depois. A diferença é que a ficha da Resgate, a primeira oposição tradicional, caiu logo no primeiro mandato do Marcelo Teixeira. Paulo, há poucos dias houve uma polêmica, inclusive foi debatida na nossa comunidade, a respeito de uma declaração que o painel EPC da Folha de São Paulo atribuiu a você, que seria a seguinte: se Hugo Chávez quiser uma lição de como se eternizar no poder, basta contratar 2 consultores, Marcelo Teixeira e Ricardo Teixeira. Eu gostaria que você confirmasse ou não essa declaração e, caso confirmada, explicasse se isso não gera um atrito desnecessário com a CBF, que poderia ser prejudicial ao Santos. Não, de maneira nenhuma. Essa é uma declaração com um ponto de vista crítico em relação ao continuismo, claro, deixando explícito, deixando muito claro que a gente não é contra o continuismo do Marcelo Teixeira. A gente é contra qualquer tipo de continuismo. E, inclusive, fiquei muito feliz nesse domingo em que eu estou dando entrevista, que eu tenho a honra de conversar com o pessoal da comunidade, porque o Datafolha mostrou que a população brasileira inteira, 65%, não quer continuismo. Aprova o Lula como presidente no segundo mandato, aprova com índice de aprovação significativo, mas não quer saber de continuismo. A população também já sabe que a essência da democracia, que faz um país, que faz uma instituição se responsabilizar pelo seu destino e crescer, a essência da democracia é a alternância no poder. Então, não somos só nós. A gente não gosta do continuismo no Santos, nem na Federação Paulista e nem na CBF. Em relação ao Ricardo Teixeira, pessoalmente, se ele continuar sendo presidente da CBF, da Confederação Brasileira, nós vamos ter uma relação extremamente respeitosa, como tem de ser a relação com o presidente da CBF, embora a gente não goste de continuismo.
A declaração foi minha mesmo. Eu fiz essa declaração para o jornalista Ricardo Perrone e ele colocou no painel da Folha.